Tempestade elétrica. Me conta, você fica com medo quando você escuta esse nome? Então tem uma coisa para te contar. Você, na verdade, não sabe manejar uma tempestade elétrica. O medo é a emoção que está intrinsecamente relacionada à insegurança. Profissionais que dominam a situação, por mais grave que seja, têm cautela, prudência, atenção e respeito à gravidade. Mas não tem medo. Mas eu tenho uma boa notícia para te dar. Fica ligado aqui que a gente vai falar um pouquinho mais sobre tempestade elétrica e você vai ficar mais confortável quando se deparar com essa grave emergência cardiológica. O primeiro ponto é calma. Frente a uma situação grave, você precisa ter calma. Você não pode se tornar a outra intercorrência do seu plantão. O segundo ponto é calma. Você não vai sair ligando para um eletrofisiologista querendo colocar uma tempestade elétrica no laboratório de eletrofisiologia para fazer uma ablação. Os estudos mostram que mandar um paciente em tempestade elétrica descompensado para um estudo eletrofisiológico, por uma ablação, pioram os desfechos desse paciente. Então sim, seu paciente precisa ser manejado e estabilizado clinicamente antes de qualquer intervenção. Começando com a definição. O que é uma tempestade elétrica? Tempestade elétrica é quando ocorrem 3 ou mais arritmias ventriculares sustentadas num período de 24 horas, tendo um intervalo de pelo menos 5 minutos entre elas e que demandam uma intervenção para sua resolução. Na maioria das vezes, a gente está falando de taquicardias ventriculares monomórficas sustentadas. A maioria dos pacientes que chegam ao pronto-socorro com essa apresentação já tem uma doença cardíaca estrutural estabelecida e frequentemente já são portadores de cardiodesfibrilador implantável. A incidência da tempestade elétrica pode chegar a 10 a 30% dos portadores de CDI por profilaxia secundária e é um pouco menor nos pacientes com CDI por profilaxia primária. E lembrando, gente, que múltiplos choques do CDI têm, além de impactos psicológicos ao paciente que os recebe, tem impactos fisiopatológicos direto à musculatura cardíaca, com maiores índices de insuficiência cardíaca e também maior mortalidade. Nós estamos falando de uma complicação grave das arritmias ventriculares. A mortalidade nos pacientes que se apresentam com tempestade elétrica é cerca de 2 vezes maior do que os pacientes que têm arritmias ventriculares esporádicas e cerca de 3 vezes maiores do que aqueles que só apresentam taquicardia ventricular não sustentada. O mecanismo da tempestade elétrica vai depender da doença de base, seja uma doença estrutural, uma cardiopatia genética, e normalmente são necessários fatores concomitantes para que você tenha uma tempestade elétrica. Um coração vulnerável, fatores precipitantes, um gatilho externo, alterações no sistema nervoso autônomo simpático e lembrar também da predisposição genética a arritmias ventriculares sustentadas. Nos pacientes com doença estrutural cardíaca, o substrato para arritmia costuma ser relacionado a áreas de fibrose. Geralmente são pacientes do sexo masculino, com fração de ejeção menor, uma insuficiência cardíaca mais avançada e múltiplas comorbidades. Em relação a doenças primárias do sistema elétrico, as cardiopatias genéticas têm risco de morte súbita e podem estar associadas à tempestade elétrica também. Nos pacientes, por exemplo, com síndrome de QT longo, uma arritmia possível de acontecer é a torsade epoam, que é uma das causas de tempestade elétrica nesse grupo de pacientes. E o fator desencadeante ele varia de acordo com o tipo de QT longo. Por exemplo, no QT longo tipo 1, o gatilho pode ser um exercício físico. No QT longo tipo 2, acordar subitamente, barulhos muito altos gerando um susto no paciente podem ser o gatilho para arritmia. Na TV polimórfica catecolaminérgica, o estímulo adrenérgico pode desencadear a arritmia. Já na síndrome de Brugada, estímulos vagais, febre podem ser fatores desencadeantes. Já fatores externos podem incluir isquemia miocárdica, sepse, insuficiência cardíaca descompensada, alterações hormonais como o hipertiroidismo, estresse físico-emocional e às vezes a gente simplesmente não consegue identificar um fator desencadeante para a tempestade elétrica. Em relação à apresentação clínica, os pacientes podem ser desde pacientes assintomáticos, isso é mais comum nas taquicardias ventriculares mais lentas, como por exemplo na doença de Chagas, até pacientes que estão apresentando palpitações, pré-síncope, síncope, ou que já se manifestam de maneira muito grave, com instabilidade hemodinâmica e até mesmo parada cardiorrespiratória. A sua avaliação inicial é fundamental uma anamnese detalhada da história daquele paciente. Quais são as condições clínicas sobrejacentes, medicações que ele vinha em uso, história familiar, se é o primeiro evento que se apresenta daquela maneira ou se isso já é um evento recorrente. É fundamental o eletrocardiograma de 12 derivações em todos os pacientes que se apresentam com tempestade elétrica. Saber a morfologia da arritmia ajuda muito na condução de alguns casos. Em alguns casos, você já consegue ver sinais que te indicam o diagnóstico, como alterações que sugerem uma isquemia aguda, uma oclusão arterial aguda, sinais indicativos de uma síndrome de Brugada, QT longo ou sinais de distúrbios hidroeletrolíticos. Todos esses pacientes devem ter como exames laboratoriais avaliação de eletrólitos,
função tireoidiana, função renal e hepática, e em alguns casos você vai precisar considerar uma avaliação com exame toxicológico também. O ecocardiograma também deve ser realizado em todos os pacientes, e em alguns casos específicos você vai considerar o uso da coronariografia ou cateterismo esquerdo, nos casos em que você esteja suspeitando de uma síndrome coronariana aguda. Vamos então para o tratamento. Nos casos dos pacientes que apresentam instabilidade hemodinâmica, você vai seguir a conduta do ACLS. Lembrando que a instabilidade ela pode persistir mesmo depois da resolução da arritmia, principalmente em pacientes que já têm uma disfunção ventricular grave ou em consequência dos múltiplos choques de pacientes que são portadores de CDI. Isso, inclusive, é um outro ponto importante. Se o seu paciente chega em tempestade elétrica e está tomando múltiplos choques do CDI, você precisa desabilitar a terapia de choque do CDI. Se você não tiver, de maneira fácil e acessível, um arritmologista que possa vir com um programador para desabilitar a terapia, você vai pegar um ímã e posicionar em cima da loja do CDI. Isso automaticamente vai desligar a terapia de choque. Caso o seu paciente evolua com uma parada cardiorrespiratória e necessite de desfibrilação e ele seja portador de CDI, o choque deve ser administrado a pelo menos 8 centímetros de distância da loja do CDI. A gente recomenda, inclusive, que, se possível, se forem pás adesivas, que você posicione de maneira antero-posterior no tórax. Senão, você vai usar a posição habitual, porém mantendo essa distância segura da loja do CDI. A identificação da causa da arritmia é fundamental. Se o paciente é portador de um CDI, indagar o dispositivo, chamar um arritmologista que possa fazer a leitura do dispositivo é fundamental para ajudar na detecção do mecanismo que gerou o ataque à arritmia. Lembrando que pacientes que estão com choques recorrentes, independente das medidas farmacológicas que a gente vai falar daqui a pouquinho, podem necessitar de sedação e inclusive de uma sedação mais profunda com intubação orotraqueal para que passem por esse período tenebroso da tempestade elétrica de maneira menos sofrida. O tratamento farmacológico vai consistir, obviamente, em drogas antiarrítmicas, mas a escolha dessas drogas vai depender da cardiopatia de base. Por isso é tão importante uma devida história clínica e entender com os familiares do paciente se ele já tem algum diagnóstico e se já está em uso de alguma medicação. Por mais que pareça estranho, o beta-bloqueador de escolha na tempestade elétrica que mostrou um melhor desempenho é o propranolol. Se você puder fazer a combinação do propranolol com a amiodarona, por exemplo, é uma boa escolha no controle da arritmia caso o paciente não tenha contraindicações, não tenha instabilidade e não esteja contraindicado o uso do propranolol, ou se ele não tiver alguma condição, por exemplo, um QT longo, que contraindique o uso da amiodarona naquele momento. Outra opção de droga também para o controle da arritmia é a lidocaína, que pode ser feita em bolo seguida de uma infusão contínua. Ela pode ser associada à amiodarona nos casos que são refratários, ou nos pacientes que não podem fazer amiodarona pelo motivo que seja, você pode usar ela como a droga de controle da arritmia. E como eu já falei, nos pacientes que estão refratários, em que você já fez doses otimizadas de medicamento e ele continua em tempestade elétrica, fazer uma sedação profunda e intubar o seu paciente pode ajudar no controle da arritmia e também a que ele passe pelo período de uma maneira menos dolorosa. Dentre outras técnicas que são possíveis que o clínico realize para o controle da arritmia, encontra-se o bloqueio do gânglio estrelado, que é um gânglio simpático que se localiza na região do pescoço. A gente faz a técnica guiada por ultrassom e a gente faz um bloqueio desse gânglio na tentativa de suprimir a arritmia. Após a mínima estabilização clínica do paciente, esse é o momento em que você vai convocar a eletrofisiologia para o procedimento invasivo de ablação de foco de arritmia. Em relação ao tratamento a longo prazo e prevenção de recorrência, a gente tem que pensar, obviamente, sempre em qual é a cardiopatia de base e a gente precisa estabilizar essa cardiopatia de base. Se estamos frente a um paciente isquêmico, a gente deve se perguntar se é um paciente que precisa de revascularização, seja percutânea ou cirúrgica. Se é um paciente com uma cardiopatia genética, nós temos que pensar na otimização da terapia medicamentosa, em quais orientações a mais nós precisamos dar para esse paciente para que ele não tenha novos episódios de descompensação, como, por exemplo, cardiopatias como a taquicardia ventricular polimórfica catecolaminérgica e a cardiomiopatia ritmogênica do ventrículo direito. São condições em que o paciente deve estar orientado de que ele não pode praticar atividade física competitiva, porque elas são gatilhos para arritmias ventriculares. E sem tratamento específico, gente, a recorrência da tempestade elétrica pode acontecer em mais de 50% dos casos. Então, além de resolver o evento agudo, saber dar o devido aconselhamento para esses pacientes é fundamental. E é claro que esse paciente deve ser avaliado pelo especialista. Esse paciente deve ter uma avaliação e um segmento por um arritmologista. Se o seu paciente até então não era portador de cardiodesfibrilador implantável, esse é o momento em que você vai indicar o implante do dispositivo. Ele tem a indicação de CDI para profilaxia secundária.
E no tratamento de longo prazo, pacientes que mantêm recorrências de arritmias ventriculares, ainda que não sejam tempestade elétrica, mas voltam a ter arritmias ventriculares, a gente precisa também discutir se é um caso de fazer ou refazer uma ablação. Às vezes são focos que não foram contemplados numa primeira ablação e ter um mapeamento eletroanatômico ajuda muito na topografia da lesão e num controle da arritmia mais eficaz com o procedimento. Bom, gente, essa é uma revisão inicial sobre a avaliação e sobre o manejo de pacientes com tempestade elétrica. Lembrando que essa é uma condição clínica extremamente grave, com alta taxa de mortalidade e que a gente precisa levar a sério e com responsabilidade esses pacientes. Eles devem ter avaliação prioritária, seja na emergência, sejam pacientes que estão internados em leitos de enfermaria ou em leitos de terapia intensiva e que evoluem com essa intercorrência. A causa da arritmia deve ser sempre avaliada, porque o tratamento vai depender da etiologia da arritmia e de fatores predisponentes para que ela se estabeleça. E lembre-se, se o paciente tiver CDI, assim que possível, chame um arritmologista para indagar o dispositivo e entender qual foi o mecanismo da arritmia. E caso o seu paciente seja com arritmia sustentada, tomando choques refratários do dispositivo e você não tiver um programador por perto para poder desabilitar a terapia, posicione um ímã em cima do CDI para que a terapia seja desabilitada e maneje o seu paciente com as drogas antiarrítmicas. E aí, gostou desse conteúdo? Se você quiser saber mais sobre cardiologia, arritmias cardíacas, fica ligado porque nesse perfil a gente tem sempre novidades.